Então, boa noite a todos. Vamos Boa agradecendo a noite, Deus Lourenço. pela oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados, desencarnados, nessa noite maravilhosa, nessa noite de paz, de bênçãos, de estudos, de confraternização entre irmãos, pedindo que os nossos irmãos espirituais nos iluminem, nos orientem, nos mostrem o melhor para o caminho, o melhor caminho para nossos estudos desta noite. Agradecendo por nossas vidas, agradecendo por esse planeta maravilhoso, agradecendo pelos nossos irmãos e pedindo bênçãos para os nossos inimigos temporários. Que eles sejam esclarecidos, orientados, amados e que possam perdoar os nossos erros que nos fizemos contra eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 7, tá me ouvindo? Sim, Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E a lição é o que se deve entender por pobre de espíritos. É a lição 1. tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a raça adâmica. Quem que é o leitor de hoje? Da semana passada foi o Celso. Alguém se voluntaria? Cadê o Sandro? Aqui. Tá escondido, quietinho. Ah, tá Quer ler? escondido? Quer Você ler, não quer Sandro? ler? Não, vamos lá, eu leio então. A raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa mesma chamada, e por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que tinham precedido este planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nola mostra, desde seus primórdios, industriosa, apta a artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Antes
tenderia a confirmá-las. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única de há 6.000 anos somente a essa parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém, nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Há, pois, de se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem dos tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, conseguintemente, assim aos homens, quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Capítulo 10, itens 2 e seguintes. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido, como ramos, numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e, até, a menor lembrança do que faziam seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência não menor, uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada na Gênese. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30.000 anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem, hoje, dúvida alguma quanto às relações que existiam entre a América e os antigos egípcios, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que, em 1.000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa. No ano de 1656, do mundo, ou seja, 2.348 anos,
antes da era cristã, antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos, de passagem, que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem, quando conservam religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica, com os fatos a corroborá-la de maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Conclusão, quem é Adão? Um povo. Um povo. Na verdade, é a raça adâmica. Isso é um povo, certo? É um mito. Mas Kardec perguntou para os espíritos: Adão foi o primeiro homem? Aí os espíritos respondem: não, não foi o primeiro nem o único. Aí Kardec faz uma pergunta, a segunda pergunta: em que época viveu Adão? E o pior, os espíritos respondem. Primeiro ele perguntou: existiu Adão? Não, não era um homem nem foi o único. Agora, em que época viveu Adão? Aí os espíritos falaram: o que você. Você não escutou o que eu falei antes? Aí os espíritos respondem: aproximadamente na época que lhe assinalais. Ele fala que não existiu e fala que o espírito tá meio doidinho na cabeça, né? Então, qual a época que a gente assinala de Adão? Há 6.000 anos atrás. Então, Adão viveu há 6.000 anos atrás. Ou melhor, a raça adâmica começa há 6.000 anos atrás. Mas aí Emmanuel fala que antes de Adão existiram outras raças. Então, ele, na entrevista do Emmanuel, do Chico Xavier, para LBV, para Legião da Boa Vontade, ele fala que existiam civilizações muito antigas. E por fato dela ser muito antiga e muito simples, muito, né, em termos de evolução, não tem provas da existência dela. Depois dessa raça muito simples, muito antiga, existiu a raça dos lemurianos, da Lemúria, que durou apenas 28.000 anos. Esse pessoal de Lemúria, segundo Emmanuel, é um pessoal um pouquinho mais esperto do que a civilização anterior. Depois dessa raça de Lemúria, existiu uma outra raça, a raça de Atlântida, por mais apenas 28.000 anos.
E depois dessa raça de Atlântida, é que vem a raça a nossa raça agora, em que Adão está há 6.000 anos atrás. Mas, no livro A Caminho da Luz, diz que os arianos, eles entram lá na Europa há 10.000 anos atrás. Então, pelo que está escrito lá no A Caminho da Luz, os capelinos vieram um pouco antes disso. Então, eles vieram cerca de 7.000 mais 6, 13.000 anos atrás. Há 13.000 anos atrás, os capelinos vieram para cá. Foram recebidos, papapá, Jesus falou, bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos evoluir um pouco. Aí, quando os capelinos chegaram, já existiam a raça negra e a raça amarela. Aí chegaram os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos. E a partir do encontro dessas raças, dos capelinos, com as duas raças que já existiam aqui, foram criadas os outros caracteres da população na Terra. Então, a raça branca não existia antes dos capelinos. Então, ela com essa mistura da raça negra, da raça amarela, com esses quatro povos, é que acabou criando-se a raça branca. E vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Aí, segundo Emmanuel, a raça dessas quatro que vieram de Capela, vieram de um dos orbes. Capela é um sol, tá? Capela é um sol. E de um desses orbes aí, que giram em torno de Capela, veio esse grupo grande de 4 grupos aí. Esse pessoal veio para cá, e dentro desses 4 grupos, os egípcios eram os mais evoluídos moralmente. Também intelectualmente, mas era moralmente mais evoluído. Tanto que eles ficaram na Terra há pouco tempo, só 7.000 anos, e voltaram para a Capela. Ou da onde eles vieram. Então, eles ficaram na Terra, coisinha pouca, né? Alguns 7.000 anos, foi nada, e voltou lá quase todo mundo voltou para a Capela. Por quê? Faltava só um pouquinho para o pessoal evoluir, moralmente, para ficar lá naquele planeta. Aí, dos outros 3 grupos, dos hebreus, dos hindus e dos arianos, uns 3 ou 4 voltaram para lá. O resto está tudo aqui. E pelo que eu entendi, né, essa grande seleção aconteceu há 6.000 anos atrás, quando dá origem à raça adâmica. E, né, 6.000 anos, e a gente está agora indo para essa outra seleção. Pelo que eu entendi, a gente já foi expulso há 13.000 anos atrás, lá de Capela. Agora passaram, depois dos 7, mais 6, e a gente está nessa transição. Mas o que importa a gente está evoluindo, sob as orientações de Jesus, né? E está acontecendo agora, de novo, essa seleção, nesse plano escolar. Muitos ficarão na Terra, continuar os estudos na Terra, e uma parte está sendo transferida para outro planeta.
Logicamente que desse pessoal falar, dos capelinos, né? O pessoal fala que o maior grupo veio de Capela, mas vieram outros espíritos de outros planetas. Não foi só de Capela. E isso acontece constantemente. Agora, nesse instante, também está vindo grupos de outros lugares. De onde está vindo? Sei lá. Mas está vindo de outros planetas para cá. E pessoas daqui também estão sendo migrando para outros lugares. Agora, o Celso agora explica quem foi ela, que eu não sei quem foi ela, não. Que foi Eva, isso aí? Ninguém não me apresentaram, não sei quem foi a Eva. Se alguém souber, fala. Tinha uma pergunta, o Lourenço e o Celso também, vocês já leram alguma coisa a respeito, né? Então, numa cronologia em torno de 13 mil anos, os capelinos, as primeiras chegadas. Coincide mais ou menos com as datas que alguns espiritualistas falam das derrocadas de Atlântida, né? Esse tipo de coisa assim. Mas, assim, vocês já viram alguma referência a quanto tempo demora da migração para a estação na vida espiritual, para as primeiras migrações materiais? Entendeu a pergunta? Não. Eu estou vendo. Aí eu chego, aí eu passo o estágio, tô lá em cima, tá? Ó, casa nova, oxigênio novo, vida nova, química nova. Então tá rolando as mudanças lá. Como se diz, uma quarentena de adaptação. Alguém já viu alguma menção sobre esse tempo, por Eu, curiosidade? eu, eu vi uma matéria, um estudioso, eu não me lembro quem, falando que, eu não me lembro a data precisa, mas o que ele diz é que foi necessário o corpo. O corpo está preparado, adaptado, porque os corpos que tinham aqui não, não teriam capacidade para receber um espírito de provas e expiações. Então demorou um bocadinho aí. Não, tudo bem, mas isso eu tenho curiosidade. Quanto tempo na erraticidade Né? para A cidade esperando. aderir à primeira encarnação de fato nesse plano da matéria? Aí Bom, eles chegam em na princípio, erraticidade, chegam lá nos então, planos espirituais. Mas vai rolar toda uma aclimatação. Se você já viu alguma coisa, de quanto tempo talvez fosse ou deveria ser essa aclimatação? Eu tenho curiosidade dessa bom, parte. eu não sei exatamente qual esse tempo, mas o que acontece, deve acontecer é o seguinte, né? O espírito, né, vem para cá, ou vai para outro planeta. Ele é recebido pelo Cristo do planeta. Existe, né, os povos que estão lá, os povos originais. Aqui no nosso caso, eram as raças, né, negra e amarela. O próprio Emmanuel fala que quando os capelinos chegam na Terra, os capelinos têm um perispírito diferente. Os capelinos são mais inteligentes, pelo menos intelectualmente, são mais inteligentes, e, e eles têm um perispírito diferente. Quando eles vêm para cá, eles são obrigados a absorver a, o fluido cósmico da Terra. Então, eles têm que fazer uma adaptação do perispírito deles com a matéria-prima, com o fluido cósmico existente na Terra. Então, há uma modificação no próprio perispírito deles, quando ele sai de um orbe e vai para outro. Logicamente, tudo isso vai ter uma ajuda, né, todo o direcionamento pelos espíritos, né, que Jesus coordena, né?
Então, há uma preparação, eu imagino, há uma preparação do perispírito deles para encarnar como filhos dos povos da raça negra e amarela. E essa integração, né, essa interação do perispírito desse povo com o povo daqui, e com a ajuda, toda a direção do mundo espiritual, que eu não sei como é que funciona isso, mas que foi gerada e foi modificando, né, a natureza física, né, do, do povo, né, para criar uma raça que não é diferente da raça negra e amarela, mas ela tem algumas características. Então, a gente sabe que a, a, o cor da pele depende da melanina, né? Tem mais melanina e menos melanina, faz com que a pessoa fique mais clara ou mais morena, né? As características dos olhos, do nariz, da boca, também isso depende de várias coisas. Mas, por exemplo, já existe, a gente já viu aqui na Terra, por exemplo, pais, né, com uma certa quantidade de melanina, e os filhos saem mais claros ou mais escuros do que os pais. Então, até comentando hoje, eu tenho um amigo e a mãe faleceu ontem, né? E eu conheço ele, né? Ele é mais moreno do que eu, bem mais moreno do que eu. Tem vários, tem dois irmãos, duas irmãs e um irmão é muito parecido com ele, de uma cor da pele bem morena. E o irmão mais velho é claro e é loiro, os mesmos pais. Sabe que a gente, dentro dessa origem, né? Porque a gente aqui, todos nós, é uma misturada danada, né? Hoje em dia, você fala o seguinte, qual a genética da pessoa? Aí você fala, eu tenho 30% de índio, 40% de negro, esse aqui lá, papá, e pela sua genética, eles falam, você tem essa origem. Desculpa interromper, Lourenço. Meu sobrinho fez esse exame, até porque tem aí uma carga genética complicada, né, por causa da minha doença, e ele fez por curiosidade, mas fez para ver se dava para. E assim, você lê o mapa, todos nós temos sangue africano, a origem é africana. Todos nós, a origem, o começo ali, todos nós, todos, sem exceção. Mas aí vai modificando e tem as interações de um povo de um outro povo, um pouco de miscigenação aqui, de modificação ali. E os indígenas, a origem indígena, ela é toda do Oriente também, né? É tudo da raça amarela, como você falou, também falou, a origem é dali, é daquele povo ali. Chegaram, sabe Deus como, provavelmente quando o planeta congelou, uma das vezes que ele congelou, né? E, e vieram para cá e tem indígenas aí por todos os lugares, mas as origens são praticamente as mesmas. E nesses exames você consegue ver real isso, Isso, você porque tem fala, lá. faz a porcentagem, tanto por cento de indiano, tanto por cento de africano, tanto por cento de europeu, tanto por cento de asiático. Eles vão classificando lá pela mais ou menos as características padrões, assim, né, digamos, o mais comum de cada região, e eles vão vendo que há essa influência genética. Isso é realmente né, é confiável, porque às vezes, sei lá, tem duas pessoas que não se conhecem, né? E a pessoa vê que são parentes próximos, irmãos, primos, simplesmente pela genética. Fala só que, esses dois aqui, esse
são muito próximos. Ou eles são primos, ou são irmãos. Então, você consegue ver isso, né? Então, realmente, eu tenho uma informação bem cientificamente comprovada. Outra coisa que fala no texto é que o pessoal da América, né, e o pessoal do Egito tem relação, né? Então, você pode ver, por exemplo, pelas próprias pirâmides, né? Então, tem pirâmide no México, tem pirâmide no Egito, tem pirâmide no Peru, tem pirâmides em todos. Então, e tem realmente ligações entre esses povos. Isso tem a ver com, sei lá, realmente. O pessoal fala aqui, o pessoal de Atlântida, né? O povo de Atlântida, ele não era assim, sei lá, super desenvolvido, mas ele, por exemplo, ele tinha navegação. Ah, as navegações começaram com os portugueses e espanhóis. Não, o pessoal de Atlântida já tinha o poder da navegação. Assim como o Emmanuel fala que os egípcios, eles eram moralmente, né? Antes deles voltarem para o planeta de origem, eles já tinham uma moral elevada e eles tinham a ciência desenvolvida. Então, eu falava, os egípcios eram politeístas, mais ou menos. Na verdade, os iniciados da origem egípcia eram monoteístas. Mas esse pessoal voltou lá para a capela. E lá no texto, Demanda fala o seguinte: eles foram inspirados para que, antes deles voltarem para o planeta de origem, eles construírem as pirâmides e deixarem informações nas próprias pirâmides. Então, você vai ver na informação, no formato da pirâmide, na posição da pirâmide, lá tem informações astrológicas, como a distância da Terra ao Sol, o número pi, tem a distância equatorial, né? A distância do Equador. Tem muitas grandezas, né, da Terra e dos astros que estão expressos na pirâmide. O alinhamento dela parece que é mais ou menos perfeito com o norte, magnético. Então, o povo, ele tinha conhecimento, né? E ele precisava continuar a evolução. E a evolução mais adequada daquele povo estava num povo mais adiantado. Então, ele volta para esse povo mais adiantado. Por isso que os egípcios, eles tinham muita saudade, né, do planeta deles. Outra, então eles é o povo que mais cultua, por exemplo, a vida, os mortos, por exemplo. Eles tinham essa ligação com os espíritos, ligação com os mortos, ligação é, com essa saudade do de onde eles voltaram. O próprio paraíso perdido é uma lembrança dos vários povos que falam, olha, eu perdi o paraíso. Mas que paraíso é esse? É o planeta de onde eles vieram, né? Eles vieram de um planeta que estava numa situação melhor e vieram para cá para uma situação materialmente Uma, bem uma pior, né? situação curiosa, uma situação curiosa do Egito também são as esfinges, né? Elas têm assim o bojo de homem, mas com a cara de um animal, né? É justamente para determinar o que eles se sentiam vindo de um planeta adiantado e encarnando num planeta bem animalizado, né? Então eles era para identificar um homem, né, com a cara de um animal, né? Que era aquilo que eles sentiam, né? Só que eu É, queria colocar é o uma coisa contrário, assim, né, Celso? É o rosto de homem e o corpo de animal. tem o contrário também, Tem? tem? Tem finge que tem a cara lá de touro, ou coisa assim parecida, né? Ah, é Lobis é verdade. o É animal verdade. com corpo de homem. Mas tudo isso quer dizer só isso daí. Queria colocar uma outra coisa, que o amadurecimento do homem depende muito, depender muito
de ciclos que a Terra está vivendo. Quer dizer, nós somos, obrigatoriamente, os espíritos que ficarem na Terra, eles são obrigados, só vão ficar aqui se eles estiverem enquadrados nesse ciclo de evolução. Então, tanto é que esse caso do Egito, que o Lourenço falou, eles puderam voltar para o seu planeta, que a gente não sabe exato, mas é lá do sistema de Capela, suponhamos, porque eles conseguiram se adaptar, se harmonizar com a frequência do ciclo que eles estavam vivendo lá, porque senão eles teriam que ficar aqui também. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos, os ciclos que ele contou, inclusive, né, cada 28 mil anos, parece que é uma raça que você tá vivendo aí. E segundo eu entendo também, vão se completar mais 28 mil anos agora, talvez agora, depois que terminar a regeneração, né? São 4 ciclos de 7 anos. Então, o povo que ficar aqui, ele tem que se ajustar à vibração do planeta, que também o sistema solar está se aproximando, ele está se elevando também. Então, ele está se aproximando de um sistema mais evoluído no universo ali em que ele roda, né? Então, eu tenho espíritos que, se não se adaptarem aqui, não tiverem evoluído suficientemente, eles são obrigatoriamente a pular para outro planeta que tenham condições de assimilar a sua vibração, né? E essa é a questão aqui, né? Porque o tempo já é determinado, né? Não adianta falar, vem lá o Jesus Cristo, não, eu vou aumentar o ciclo da Terra. Não tem isso. Ele vai estar obedecendo a um sistema, né? Segundo as leis que Deus colocou aqui. E nesse intervalo de tempo, obrigatoriamente, nós temos que passar por aquela maduração, aquele amadurecimento espiritual, sem o qual nós temos que passar para outro local para viver também uma sequência adequada à nossa vibração, que não estaria adequada com a da Terra, que está passando pela evolução. Então é gozado isso, porque a gente... você pode estudar, vai vendo como é que os povos vão crescendo, vão se modificando, agora juntou uma porção, aí esvaziaram o umbral, colocaram todo mundo aqui, miscigenaram tudo, né, mostraram tudo. E aí você vê uma confusão de situação, né? Mas tudo isso regido pelo plano espiritual, por Jesus, creio eu, né? Para justamente promover essa melhoria da vibração para que a gente possa atingir esse momento em que vai ter uma virada do ciclo, né? E para aqueles que ficarem aqui poderem ter condições de continuar evoluindo nas condições do planeta. Bom, e é isso mesmo que o Emmanuel fala no Caminho da Luz, né? O próprio Haroldo já falou também, explicou sobre essa situação dos ciclos, né? E é bom, é gostoso pensar nisso daí, porque se nós ficamos pensando, né, eu espero o homem amadurecer para depois ele... Mas eu acho que Deus não vai ter tempo de você esperar você amadurecer aqui até... tem tempo aqui para a gente... vai ter que obedecer esse ciclo. Ele não vai poder fugir, né? Para ajustar, tem isso, né? Quem não se ajustar vai para outro lugar, né? Mas, em compensação, se você ajustar, é capaz de a gente voltar até para o planeta da onde a gente veio. Pode ser que a gente até consiga fazer isso, alguns de nós, né? Mas, para isso, a gente vai ter que, vibratoriamente, estar na mesma condição. Não sei se eu me expressei bem E à no medida que a gente vai raciocínio. evoluindo, né, a gente vai crescendo, vai evoluindo, né, a Terra vai evoluindo como um todo e vai arrastando, procurando empurrar as pessoas que vão sendo retardatárias, né? Então, tem pessoa que vai evoluindo mais, né? Todo o grupo vai evoluindo, 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 e tem alguns que ficando para trás. Se esses que estão ficando para trás, se o grupo grande consegue ajudar a evolução desse pessoal que vai ficando para trás, ele vai junto. Mas ele fica muito para trás nessa evolução, aí ele é obrigado a ir para outro lugar mais adequado ao seu aprendizado, né? Tudo dentro tudo dentro da evolução de cada um de nós. Então, a gente é colocado em um local ou em outro o melhor para a nossa evolução. Então, o pessoal que veio de um outro planeta, quando vem para cá, sente muita saudade das pessoas que ficaram lá, né? Não só do local, mas mais das pessoas que ficaram lá. Então,
vieram, algumas pessoas voltaram, mas muitos continuam aqui e vai continuar a evolução na Terra. E a gente tem que realmente continuar essa evolução e vai indo. Aí depende do esforço de cada um e do grupo a poder passar para a nossa próxima etapa. Fala, Roberto. Eu queria lembrar que eu lembrei agora, né, que a primeira mulher pré-histórica brasileira, né, que foi encontrada, ela deram o nome para ela de Luzia, e ela era de cor negra, né? Então ela chegou até no Brasil e ficou no Brasil, em cor negra. Mas eu lembrando aqueles 15 mil anos antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo, né? Toda é uma figura bonita também, continua, apesar dos quantos mil, né? Demorou bem para permanecer a mesma forma. Eu acho o seguinte, que todo mundo tem que evoluir, né? Então, essa evolução é rápida. Esse dia eu estava vendo o progresso da engenharia. Eu fiquei abismado de como tem cara inteligente aqui. Meu Deus do céu. Você chega até a assustar a tecnologia. Tem pessoas novas, né? E são inteligentíssimos, né? Aí nós viemos para uma parte, que nem o Celso veio para a parte da química dele. Você vê a parte da teoria de professor, e assim por diante. Então, nós vamos galgando, 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 vai subindo, vai subindo. E eu não esqueço que eu conversei várias vezes com aquele namorado da Maiane, que morreu, né? E, e ele ficou sendo muito amigo meu, colega meu. Aí ele foi sempre conversando comigo depois de desencarnado, que o apelido dele era Bá, chamavam ele de Bá. E ele falou para mim que não daria mais para conversar comigo, porque ele iria estudar por um longo tempo, né? Falou, vai estudar? Ele falou, vou estudar. Então, E fui com ele até o planeta que ele ia ficar. Era muito bonito. Era um planeta que brilhava com ouro leve, mas era muito bonito, uma coisa estrondosa. Falei, é aqui que eu tenho que me formar. Então, ele falou, não vou voltar mais, né? Então, é aquela aceitação de evoluir e sempre evoluir. Então, a gente vai olhando, tudo vai evoluindo muito rápido e constante. E as crianças, né? Eu tenho um bisneto de 3 meses, está doido para andar, né? E quando ele vê uma briga, uma discussão na brincadeira, olha, uma discussão de brincadeira, ele chora, porque ele sente aquela. Você olha para ele, você vê aquela sensação de medo que ele vê, parece que um vai agredir o outro. E ele tem 3 meses. Então você vê a evolução está vindo muito depressa. Então cada qual tem o seu papel, né? Na época que você veio, né? Então é mais ou menos isso que eu penso, né? Então a evolução é meio rápida, quando desencarnar, não ficar de bobeira lá, né? Porque aí você vai ficando atrasado, atrasado. O Tecílio falava que gente que fica parado, seu sogro me falava, aí vinha aqueles caras burrão, sabe? Aí, Roberto, quando você encontra esses caras burrão, meu, é aquele cara que não quis saber, não quis estudar, então foi ficando, não, estuda aqui, vamos, não quero, não gosto, não quero, vai ficando, quando ele topa a parada, aí ele vem, igual esses caras que vieram aqui hoje, você não viu aí um monte de cara burrão aí? Falei, eu vi, falei, então, é esse espírito que se empaca e não quer saber de evoluir, né? Então, na brincadeira que ele falava, mas é isso mesmo. Chega lá e vamos. Quando eu conversei com o marido da Mara, quando ele morreu, depois de uma semana ou 10 dias, falou para mim: ir fazer o rim. Então, é evolução, é muito grande. Por isso que ele chorou, que a vida inteira estudando e deu certo. Voltei. Vamos continuar com a leitura? Bora.
doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e, moralmente, pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que um mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, itens 34 e 35. Os que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver. Ao mesmo tempo, que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres entre essas outras populações, para eles novas, ainda na infância da barbárie, serão anjos ou espíritos decaídos, advindos em expiação? Não é, precisamente, para eles, um paraíso perdido à terra, de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que aguardam da terra, de onde vieram, é uma como longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindo quer da erraticidade, concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São, às vezes, parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça, outras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse o efeito, o papel que essa raça há desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram, os espíritos que a compõem, eram mais adiantados do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso, e não tendo tais espíritos queridos, pela sua obstinação, colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Relegando aquela raça para esta terra de labor e sofrimentos, teve Deus,
razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um ser que esclareceria sobre o caminho que ele cumpria tomar, para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador lhe enviou a pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade que ela, a raça, desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos a tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, por efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estariam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se essas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta de que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo de Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas as almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original. Pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, e o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então, mas só então, lhes dareis a missão no sentido real, sério, que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar, mas frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis, tornará os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim: pondo os pés na terra longínqua, já, sem dúvida, compreendestes o papel que vos será reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão, pergunto? Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles.
entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, constitui garantia de ser, garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bens, de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficais sabendo, do mesmo modo que justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infringistes as leis do vosso país, nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Ops, mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa. Saberemos distinguir os que procedem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados da terra? Desobedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Isto, por vossa falta, isto é, o céu. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, portanto, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído, do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos. Ainda por muito tempo, conservaram as tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Então, esse mesmo exemplo que Kardec deu
Aconteceu aqui com o Brasil e Portugal, né? O Portugal, as primeiras pessoas que eles mandaram aqui para o Brasil foram pessoas das prisões. Então, você falava para ele, ó, você está preso aqui. Você cometeu erros contra as leis e tal. Você quer ficar preso ou você quer ficar livre no Brasil? Aí a pessoa pensava, papá, né? Tá bom, eu vou para o Brasil. Então, é uma chance que a pessoa tinha de ficar livre, mas num país que não tinha uma civilização ainda, né? Tinha lá as tribos antigas, as tribos, né? Mas não tinha o conforto da civilização que existia em Portugal. Então, essa comparação que ele dá é realmente uma analogia boa com o que as pessoas que vieram de outros planetas mais evoluídos e vieram para cá. Imagina que nós vamos ser expulsos para um planeta. Nesse planeta não tem internet, não tem televisão, não tem sofá, não tem cama, não, não tem roda. Bobear tem fogo. Então, Não tem Não, vacina, não não, tem chuveiro. não tem não tem chuveiro, vacina, não tem luz elétrica. É Não, horrível. né? não tem papel higiênico. não tem É, papel higiênico. Então, perdemos o paraíso pelo nosso pecado original. Então, é isso, é mais ou menos, né? A analogia é perfeita, né? Então, as pessoas, né, que vieram para cá, né, tinham uma inteligência intelectual superior à pessoa daqui. Agora, alguém que tem inteligência, mas moralmente não é grande coisa, vem para cá fazer caridade? Não, ele vem para cá para dominar o povo, para poder fazer. Ó, eu sou o chefe, vocês me obedecem e acabou, né? Com o tempo, né, com as reencarnações, é que a pessoa vai se modificando moralmente. Mas do início, ó, eu sou esperto, eu sou inteligente. Esse pessoal bobinho aí vai tudo me servir. E com o tempo, né? Então, mas mesmo nessa condição, né? Essas pessoas, então, falou, ó, eles vão me servir, mas eles vão fazer para mim uma casa. Vão fazer uma casa para mim confortável, para bloquear o vento e eu não passar frio. Eles vão me servir, mas eles vão trazer a água de lá longe através de alguma forma com que ela chegue aqui para cá. Ou vão fazer um poço. Então, eles vão usando a população que existia, mas, de certa forma, transferindo inteligência, transferindo tecnologia para aquele povo mais simples, né? A gente vê, por exemplo, nas pirâmides aqui né? Eu fui, alguns anos atrás, na pirâmide aqui lá em Machu Picchu. E você tem todo um sistema de condução de água, de cima para baixo, tem todos um sistema, uma tecnologia que as populações mais simples não tinham, não detinham. Você faz toda vai fazendo, né? Então você transfere, né? Você fala, ó, faz assim, faz isso, faz isso. Eu estou pensando em fazer as coisas para o meu conforto. Mas, de uma certa forma, você está também passando, né? Ensinando outras pessoas. A minha intenção não é ensinar, é fazer o meu conforto. Mas eu ensino mesmo de maneira involuntária. é. Eu sou o chefe da tribo ou o líder religioso
Eu que mando porque eu sei mais, porque Deus me fez poderoso. E aí eles eram assim, né? Eles eram considerados deuses. O mínimo de conhecimento maximizava a vida da população também, né, local. Não era intencional, como você falou, era por puro egoísmo e ganância, mas faz o mundo evoluir. Quanto tempo a gente levou fazendo essas coisas, hein, gente? Já pararam para pensar? Então, mas vê a Quantas inteligência. pessoas já estão? Quantas pessoas será que encarnadas na Terra já passaram pelo mundo de expiação e provas milhares de vezes? Ou pelo menos mais de duas? Mas vê a inteligência de Talvez Deus, nós. né? A gente coloca as pessoas, né, de forma que uma ajude a outra, mesmo sem a pessoa querer ajudar, né? Então você acaba transferindo o conhecimento e vai passando. Essa troca entre nós faz com que todos cresçam, né? Então as pessoas mais inteligentes materialmente, passando por essas dificuldades, né, acabam se evoluindo moralmente. As pessoas mais simples acabam aprendendo moralmente, intelectualmente com as pessoas mais avançadas. E vai essa troca, né? Então, Deus vai colocando e vai fazendo, né? Dentro de povos, dentro de nações, dentro de planetas. E vai mudando isso para lá e para cá, para que todos nós evoluamos. A gente não tem E é a gente tem uma visão muito, né, bem de baixo, né? Mas alguém que está vendo lá de cima consegue fazer toda essa organização. imagina um espírito preparado, pelo menos intelectualmente, não moralmente, reencarnar num mundo onde o predomínio é da força bruta, mesmo utilizar da inteligência dele é limitado, porque é limitado conforme o que ele pode utilizar com aquele povo primitivo. É um sofrimento grande, aí acaba gerando nesse indivíduo empatia, porque ele vai ter que lidar com aquele povo primitivo. Ele vai ter que aprender a lidar com aquele povo primitivo. Então, gera empatia o convívio daquilo, né? Não, o não saber e esse caminho é o melhor, mas aquele grupo é maior, né? Força, empatia. Me lembro de um filme que conta a história de um cientista, se eu não me engano, ele é hindu, e ele vai para a Europa, começo do século XX, e ele sabia, ele nunca estudou, ele é autodidata, completamente autodidata, com matemática avançada. E ele vai para a Europa para estudar como é que é o nome da faculdade da Inglaterra? Eu confundo sempre. Oxford, né? O Cambridge, uma das duas aí, a que é da Inglaterra, eu confundo as duas. E ele foi estudar lá e contando a história dele, para ele conseguir passar o conhecimento dele, ele batia de frente, porque os professores achavam que ele não, como um homem primitivo, entre aspas, de um país subdesenvolvido, que nós mandamos, chega aqui dizendo que sabe mais que a gente. Não sabe mais que a gente. Não vai falar que sabe mais que a gente. E os livros, ele até hoje são usados para muita coisa. O nome dele é reconhecido, ganhou grandes prêmios depois da morte. E ele era vegetariano, ele morreu porque lá não conseguia se alimentar. Então foi ficando doente, até pegar uma doença pulmonar e partir. Mas assim, você vê nitidamente um grupo grande de pessoas que achavam que tinham muito conhecimento e na realidade não tinham. Ele tendo um grande conhecimento
não podendo explicar como, porque chegou a ele, ele simplesmente sabia, ele dizia que Deus tinha dado isso a ele, porque ele sabia, ele fazia cálculos incríveis, matemática avançadíssima, as teorias dele ainda estão sendo muitas já utilizadas, mas muita coisa ainda é difícil compreender. Aí eu me pergunto, imagina, nessa situação, né? Nitidamente é um espírito evoluído aí que veio espiar aqui, ou ajudar a humanidade, ou como forma de expiação. E aí tem que ter, né? Porque para lidar, você vai ter que lidar. E para lidar, você tem que gerar empatia, mas há sofrimento no meio de tudo isso, porque são pessoas mais primitivas, então dói, né? O povo fala que quem enterra, como é que é? Em terra de cego quem tem um olho é rei. Eu não concordo com essa teoria. Eu acredito que quem enterra de cego, quem tem um olho sofre pra caramba, porque só ele enxerga, o resto não. Então, eu acredito que não é assim, não é rei, é quem mais sofre mesmo. Então, claro, quando vem em massa, como veio de capela, é mais fácil, porque é um grupo maior, né? E aí eram os líderes religiosos, eram os faraós, eram os, seja lá o que for. E é mais fácil, mas imagina ser degradado unicamente para um mundo primitivo e chegar aí, oi, tem que lidar com tudo isso. Claro, vai desenvolver. Eu imagino Hitler. Imagina Hitler, vai ter que reencarnar aí num mundo desse. E inteligente ele era, isso a gente não pode negar. Terrível. Mas poderia ter usado a inteligência dele, o mundo estaria muito desenvolvido. Não o fez. Agora vai para um mundo primitivo. Mas Mas imagina Jesus então entre nós. imagina Jesus entre nós, só que Jesus, a piedade dele era tão maior que eu Então, acho que ele não sofria, né? bom. Ele Pensa já é um assim, ó, ser. o pessoal que, até é engraçado, né? O camarada chega num lugar que ninguém sabe nada, querer ensinar o teorema de Pitágoras para ele, vai ser um negócio bravo. Você vê o cara Não lá tem fazendo como. esforço para levantar a pedra, por que você não arruma, você não usa uma alavanca aí para isso? Por que você está fazendo força desse jeito? Pô, fica um negócio assim, né? Poxa, Mas chegar na pessoa e fazer ela entender que a alavanca vai funcionar, quanto que a pessoa não vai sofrer? Quantas mortes não vai levar? pois é. Quanto sofrimento, não é? Então, mas está acontecendo Mas, essas transições, essas migrações agora, né? Então, pessoas, né? Grupos de pessoas estão já sendo transferidas para outros planetas. Assim como grupos de outros planetas também estão vindo para cá, né? E essas pessoas que estão vindo para cá são pessoas que já estão adequadas para esse momento, né? O mundo de mais reencarnação. evoluídos, né? Aí Mais eles podem vir e trazer novos conhecimentos, novas tecnologias, novos. Então, isso vão fazer todos nós a crescer. Então, quem for daqui para outro planeta mais inferior vai ajudar lá. E essas pessoas que estão vindo para cá, e estão reencarnando para cá, também vão ajudar. Assim como diz o próprio texto, não só pessoas, não só pessoas de outros planetas. Tem pessoas, né, espíritos, que estavam só esperando o mundo passar de nível para voltar a reencarnar. Então, tem uma população aí espiritual que está lá só ajudando de outras formas e permitindo que nós mais atrasados pudéssemos reencarnar e evoluir. Ela falou, eu já atingi o meu mínimo, né? Eu não preciso mais ficar lá. Então, ele dá chance. Vai você que está precisando mais. Vai você que está precisando da mais. oportunidade, né? Da oportunidade. Mas eu acredito que a gente
Eu me coloco como, nem sei se eu vou ficar aqui. Quando fala, vai mudar, eu fico imaginando eu já lá no mundinho primitivo. Já, ô, gente, sem luz, não vai ser legal. Mas vamos lá, né? Mas eu fico imaginando assim, as pessoas que estão vindo de outros orbes mais evoluídos para ajudar aí essa evolução, e esses espíritos mais evoluídos, a gente tem que olhar com bons olhos quem é fora da curva. Quem é muito diferente da nossa realidade, do nosso contexto como civilização, porque vão começar a aparecer e normalmente o muito diferente não é visto com bons olhos. Nunca E é é por visto isso que com a bons gente olhos. tem Cara, que, a gente tem que ficar atento com esses espíritos diferentes, né? E, principalmente, né, as pessoas responsáveis pelas crianças, ajudar nessa adaptação. E nessa é, ajuda na adaptação, você não pode falar, oh, ele é um espírito superior, ele é um, veio ajudar a gente. Não. Tem que ajudar eles também a se adaptarem a um novo corpo, à religião, à disciplina, porque sempre nessa fase infantil, você tem que ajudar, né, a pessoa a ter religião, ter disciplina, tal. Se você não dá as direções nessa fase infantil, apesar de ele ter vindo de um outro orbe, pode ficar uma criança revoltada, pode ficar uma criança com problema, tal. Então você não pode, você tem que dar as orientações corretas para que a criança cresça, tal. E quando se você orientar de maneira orientar ela na criança como fase infantil e adolescente, quando ela tiver adulta, ela pode contribuir com a evolução do planeta. Mas né, nós temos que ajudar nessa fase inicial, né? Essa é a fase que a gente vai. Então tem que continuar. adaptativa, Adaptação, né? E compreender que mesmo a gente tentando ensinar a adaptação, não bater de frente, porque às vezes o conhecimento que aquele serzinho tem, ele é bem maior do que o nosso, então é difícil. Como é que você educa um ser humano que é fora da curva? Eu me pergunto até pais que têm filhos com superdotação, como faz, que é muito difícil, porque normalmente é genético, então, né, Deus dá uma mãozinha aí. Mas essas crianças que estão vindo aí fora da curva, criança tocando piano aos 2 anos sem nunca ter visto, falando vários idiomas muito facilmente, com pouca ajuda, é, crianças com uma empatia com a espécie animal que você fala assim, eu preciso virar vegetariana, senão não vai ser legal. Vai ser nessa vida não, que eu não vou conseguir. Mas eu já sei que vai ser o futuro aí, porque a maioria das crianças já estão vindo sem querer comer carne, e, né, e os pais forçam a barra. Mas, assim, você vê umas coisas assim. Eu já lidei com algumas crianças que eu falei assim, bem, ou é superdotado, ou é, sei lá, ou tem algum problema, é superdotado, ou é fora da curva. Até agora eu não sei muito bem, mas é encantador, é muito legal. É muito legal estar presente vendo isso. Eu não sei, quando eu era criança, a criança nascia de olho fechado. As crianças estão quase nascendo falando, gente. Como o Roberto falou, é da bisneta, do bisneto dele, é isso aí mesmo. Eles já estão vindo aí, e a gente tem que entender que é assim. Então, vamos ter que se acostumar aí. Tem muito o que fazer, não. É Muito porque bem. Torcer para a gente. na condição física e intelectual ainda vai ter muitos avanços realmente, que a maioria de nós, mas eu acho que do lado moral é que esses espíritos vão vir com uma resiliência, uma resistência moral muito grande para o choque que eles vão enfrentar aqui, para poder fazer as Ai, mudanças morais, vão instituir novas leis, modificação de leis, né, aperfeiçoamento das leis, para que seja mais, tenha mais igualdade, um sistema mais harmônico, né, de entrosamento das pessoas. E o lado moral é que vai ser um pouquinho mais, eu acho que não vai ser um choque tão grande, mas a resiliência desses espíritos vai ser muito importante. acho que tem que Se ser bem que a intelectualidade vai se expressar, porque a gente gosta de coisa nova,
de modernismos, de coisas assim, né? Vão aparecer aí novos tipos de curas, enfim, não vai ter, né? Eu acho que não é o problema, é como você falou, é o que bate mesmo, é essa mudança de mentalidade, porque vai ser diferente, os paradigmas vão ser diferentes. Hoje a gente já vê uma geração adolescente que tem uma noção moral diferente da minha geração, por exemplo. Não é nem da de vocês, é da minha, é brutal. São coisas assim, eu peço para minha sobrinha, ela explica alguma coisa que para mim não bate com o que eu aprendi, e eu falo, não, tenha paciência, a sua geração já está um pouquinho mais à frente, o tio já está velha, me explica aí, para eu poder começar a entender e imagina, somos 8 bilhões e tem gente aqui da Idade Média reencarnada. Então eles vão ter que vir muito resilientes, sem sombra de dúvida, porque é muita gente que com diferenças de evolução espiritual, de vontade de evoluir, brutal. Brutal. Teve gente que quis ou não quis, ficou 2.000, 3.000 anos parados aí, no tempo e espaço. E tá todo mundo aqui. E quem não viu? Quem assiste em televisão não olha e não vê Idade Média. Pouquinho antes, ó. Dá para ver, a gente começa a olhar, só de olhar percebe. Então, tem que ser resiliente, sem sombra de dúvida. E a gente ter paciência, porque entendermos que nós estamos aí no meio do caminho, né? A gente sabe muito pouco do que esse povo vai estar vindo para ajudar. Só não atrapalhar já vai ser bastante interessante. Muito bem, a gente está nessa transição aí. Agora, para a gente continuar esse papo gostoso na próxima semana, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Fala, Roberto, pode fazer. Antes de fazer o encerramento, eu queria falar uma coisa que eu achei muito, muito importante. Para quem é engenheiro, que nem o Celso Engenheiro, Lourenço, quando começaram a falar, né, da energia de carro, isso, carro aquilo, carro elétrico, né? Então tinha um brasileiro que já tinha um Fusca rodando com motor elétrico fazia tempo. E tinha um homem lá no Ceará, coitado. Ele é bem pobre, viu, Celso? Bem pobre mesmo. Aí ele misturou, dois produtos, né? Que é a soda eu não lembro o outro que ele misturou num litro de água. E ele, num acaso, ele foi e passou o isqueiro perto, saiu fogo. Ele falou, mas isso aqui é da explosão, eu vou pôr na minha moto isso aqui. Em vez de pôr gasolina, eu vou pôr isso aqui na moto. E pôs mesmo, entendeu? Aí foi rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. Aí a turma falava, mas meu, você tá rodando ainda com aquela água que você pôs? É ela mesma. E rodando. E ele mal sabia escrever, que ele só sabia colocar antena parabólica. Era a única coisa que ele sabia fazer. Não sabia fazer mais nada, né? E ainda ele era cego de um olho ainda. Aí descobriram, chamaram os 4 engenheiros da Mercedes-Benz e foram até lá. Chegaram lá e falaram, nossa, ele fez isso. Pera aí, mas nós não fizemos tal coisa, isso aqui. Perguntaram para ele, quantos quilômetros você andou com um litro de água aí, com a sua soda? Falou, até agora 22.000 quilômetros com a moto, né? Aí souberam que um taxista fez a mesma coisa com um outro produto, um tipo de gás, um tamborzinho, acho que é nitrogênio, né? Um tamborzinho assim, um litrinho de água, ele já tinha andado quase 40.000 quilômetros com o carro dele só com 1 litro de água, né? Então você veja, né? Então quando começa a empacar a esses grandes gênios que não
para teste, rapidinho. Aí ele atendeu 25 engenheiros, ele reprovou 25 engenheiros. E esses dois aí que não são engenheiros estavam tocando carro elétrico e a água também. Agora eu vou para o encerramento. E assim, Deus, nosso Pai, agradecemos toda essa oportunidade, toda essa conversa sadia, gostosa, essa conversa que atrai, né, os irmãos perto da gente, atrai os vizinhos, fica uma coisa muito saborosa, né? Lembrarmos dessas viagens, né, que os espíritos fazem para vários planetas que vão iniciar ou vão entrar nos estudos que já estão em progresso. E uma vez eu vi de todos aqueles espíritos que estavam encaminhados para vários planetas, né, de nível para nível, e eu achei um muito interessante. Eu viajei dentro de uma barca junto com eles, entre as estrelas, e foi para muito longe, viu, Lourenço? Para muito longe. Eu falava, meu Deus, que planeta que eles vão, né? Tão longe, o que eles vão fabricar, ou construir, ou criar, ou modelar, né? Então, são coisas que eu acho muito magnífico. É magnífico a criação de Deus, porque é uma evolução constante, é constante, constante. Quando um destrói aqui, o outro constrói ali, um destrói lá, o outro melhora lá, do outro lado, né? Então, tem todo esse caminho. É o caminho que nós temos a chance de seguir, né? No caminho bom, no caminho do bem. E assim, agradecemos, Deus nosso Pai, por essa oportunidade, por esse momento. Agradecemos os irmãos que vieram a ouvir as nossas conversas, nossos assuntos, né? Agradecemos pela vibração bem suave que nos chega. E assim podemos dizer que não encerramos, né, esse encontro, mas terminamos por hoje. Agradecendo também, pedimos também que Deus ajude os nossos vizinhos, que muitos deles estão hoje doentes, que parece incrível, estão doentes, então vamos pedir para os nossos vizinhos, aqueles das nossas ruas também, da nossa casa, e que Deus acalme essa fervura de intrigas que existe, né, de guerras, por esse momento. Então, juntamos nossas vibrações com as vibrações que nos chegam em luz clara, dizendo, terminando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Assim dizemos graças a Deus. Todos nós estamos hoje, gente, na cor da neve. Nós estamos brancos e brancos, nós estamos alvos, né? E o interessante é que no assunto apareceu, foi a evidência de um plano maior, um plano bem maior, e eu notei, Celso, que os adultos lá têm mais ou menos, esses que me apareceram, mais ou menos a nossa idade, a metade do peso. Então, eles são mais leves, né? E eu acompanhei no olhar um homem que ajudava uma criança a andar, segurando na mão, né? Então, você via a leveza do corpo, né? O jeito de puxar a criança, então você via que aquele corpo quase flutuava. E assim foi. Obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, então, gente. Boa Boa noite. noite, boa Prazer noite. ter com vocês Obrigado, aqui hoje. obrigado, prof. Obrigado, Celso, Andressa, Sandro. Sandro. Tchau. Obrigada, obrigado, Ana, parabéns, Rô. Ana. Oh, Aniversário da parabéns, Ana. Ana. Parabéns, Parabéns, muitas felicidades. A Ana está fazendo Obrigada. aniversário. Eita. Tchau, Fazendo tchau. aniversário. Andressa.